Salve, meus queridos, sejam bem-vindos ao canal da iSoft Brasil. Hoje eu vou falar com vocês sobre o reconhecimento facial. Essa funcionalidade que é tão importante hoje, né? Quando a gente fala de reconhecimento facial, muitas pessoas remetem ao sistema de ponto eletrônico. Mas aí a gente pode pensar também como questão de segurança. Muitas empresas hoje, por exemplo, querem fazer o login nos seus sistemas e aí eles pedem o reconhecimento facial. A gente tem muito isso nos aplicativos mobile, onde para acessar uma conta bancária a gente precisa fazer um reconhecimento facial, entre outros. Então, eu vou falar sobre a função que nós criamos aqui e eu quero que vocês vejam no detalhe ali como é que funciona, o que é que precisa para funcionar. Eu vou mostrar a vocês cada um desses detalhes, como foi desenvolvido e o que vocês vão precisar para implementar nos sistemas de vocês. Do Make aqui para vocês verem. E aqui eu tenho um componentezinho chamado o Moldura. E eu vou deixar ela até pequenininho aqui, porque estou tratando isso via CSS para que ele fique do tamanho do formulário. Mas isso aí fica a critério do desenvolvimento de vocês. Caso vocês queiram só em um lugarzinho específico, vocês conseguem controlar isso usando o CSS e, inclusive, é só vir aqui nas propriedades do formulário, nas classes do CSS, e atribuir aqui, organizar e deixar do tamanho que vocês acharem melhores para vocês. Mas a função mesmo, eu coloco aqui ao entrar do formulário, o evento, eu vou chamar um fluxozinho onde eu criei a função e aí ele já aparece para vocês realmente como função. Primeira coisa, eu faço uma atribuição ao componente moldura que eu estou usando e aí eu já deixo. Esse exemplo também vai junto da função, tá, pessoal? Então, para quem adquirir a função, vai conseguir também ter essas informações com vocês. Aqui é só para mim definir o tamanho do meu vídeo, deixar ele lá de uma forma organizada, né? Então, eu faço essa definição aqui na moldura e logo em seguida eu executo o fluxo assíncrono, que é importar uma das bibliotecas que a gente vai usar para usar, tá? A função, que seria o face-api.me.js, que seria o JavaScript. E aí, logo em seguida, eu chamo o fluxo que eu coloquei aqui como Ubisoft Brasil, exemplo de reconhecimento facial. Vou abrir lá para vocês verem. Só para que vocês entendam tudo, 100%, né? E aí eu tenho um JSON aqui onde eu vou passar os parâmetros, tá? Eu vou explicar todos os parâmetros que são necessários para fazer com que a API funcione. Eu vou diminuir um pouquinho aqui a tela para vocês verem melhor. Vou diminuir aqui que eu estou colocando no monitor. Deixa eu colocar a resolução. Deixa eu diminuir um pouquinho a resolução. Hum. Então vamos lá. Eu coloquei aqui uma resolução melhor para que a gente consiga enxergar melhor, né? Aqui é o JSON com os parâmetros que a gente precisa informar ali para todo o reconhecimento facial. E aí é importante eu passar por essas informações para que vocês vejam tudo que vocês vão precisar, né, para fazer com que o reconhecimento facial funcione ali na API. Primeiro é o ID da moldura, onde a gente vai informar o nome da moldura que nós usamos lá no formulário, né? Vocês verem aqui, eu coloquei lá reconhecimento facial. O ID do usuário, isso aqui já fica para me receber na função de callback, que seria quando a gente reconhece a pessoa pela face, ele vai executar um fluxo e vai passar alguns parâmetros. Eu pedi para passar o ID do usuário. Aqui tem o nome do usuário, a gente vai receber também o nome do usuário. E aí aqui a gente colocou também o nome do fluxo que a gente quer que execute quando tiver o reconhecimento eh, realizado de forma de sucesso, né? Eu vou abrir ele já já esse fluxo. Lista de imagens, como é que funciona isso aqui? Eu tenho pode ser uma imagem única, onde a gente vai passar a imagem para saber se realmente, digamos que você quer saber se aquele usuário é realmente aquele usuário. Então você não precisa passar uma lista de imagens, você tem uma imagem só, né? Mas se você precisasse passar mais de uma lista de imagens, você só iria atribuindo aqui as imagens. Essa informação aqui, geral, informações de usuário 3, isso aqui é a URL
onde está a imagem desse usuário específico, né? No meu caso, eu estou colocando só uma, que é a do meu login. Mas aí, se eu quisesse, lá no S3 da Amazon, tem as URLs lá, eu posso colocar as 4 imagens aqui, ele vai percorrer as 4 imagens para saber se ela pertence ou não àquele reconhecimento facial. E a partir daí, ele executa aquele fluxo de sucesso, dizendo que essa imagem faz sim parte daquele grupo de imagens que foi informado nessa lista aqui. Então, junto da função de criar do reconhecimento facial, vai também uma função da Software Brasil, lista para JSON, onde quando eu informo eu crio uma lista e informo, se eu crio uma lista sem chave, ele me devolve um JSON em array. Se eu crio uma lista com chaves, ele me devolve um JSON completo, aquele JSON mais estruturado. E aí aqui tem o label, eu coloquei aqui para aparecer o meu nome, que é também para receber como parâmetro. Por exemplo, aqui eu só passei uma imagem e essa imagem pertence a Hobbes. Se eu tivesse passado 4 imagens, 4 imagens, eu ia colocar outro JSON array ali com as 4 pessoas, porque no fluxo de sucesso eu preciso saber a quem pertence aquela imagem, né? Então, aqui também é outra lista onde a gente pode adicionar mais informações. E aqui, o mesmo tanto de informações que a gente passar aqui é o que tem que ter aqui. Por quê? Digamos que a pessoa entrou no sistema através da autenticação facial, do reconhecimento facial. E aí ele identificou da imagem do parâmetro 2 que pertence a Hobbes, por exemplo. Então a gente precisa ter esses elementos aqui de forma iguais para funcionarem. E aqui a gente coloca lá o modelo base do PET, que é reconhecimento ponto facial, normal, o tamanho que a gente precisa, é, o intervalo de execução da captura da imagem de uma para outra. Então, isso aqui já está tudo bem definido. Então, uma vez feito esse JSON, é bem simples. Depois disso, é só iniciar realmente o reconhecimento facial que recebe esse JSON como parâmetro. E aí, recebendo esse JSON, a gente pode ver aqui de forma mais clara como ele fica, né? O ID da moldura, o ID do usuário, o nome do fluxo, o caminho de referência da imagem, que é o URL foto, a base o modelo de base do PEC, certo? E agora a gente vai ver esse sistemazinho funcionando aqui em tempo real. Vamos lá, eu vou recarregar aqui o sistema só para que vocês vejam. E aí eu vou abrir aqui o meu reconhecimento facial. De ponto com reconhecimento facial, né? E aí, eu tenho 2 câmeras, uma que eu falei com vocês logo no início e essa que está aqui do meu lado direito. E vejam que ao virar o rosto, ela já fez o reconhecimento facial, que eu já tinha cadastrado a imagem, e aí ele devolve para mim o ID, o nome, a data, com a hora e o local em que eu estou agora nesse momento, Pitanguinha, Maceió, região geográfica imediata de Maceió. Então, para essas informações, além dessas, ainda pode ser passado outras informações para receber nesse fluxo de callback, né, que é esse fluxo de sucesso. Então, é isso, pessoal. É uma API, uma função que já totalmente funcional, né? Vou tirar o mouse aqui de cima para deixar assim. Vou olhar para a câmera de novo. Vocês vão ver que ela vai fazer o reconhecimento facial. Olha lá, já fez o reconhecimento facial novamente. E aí executa o fluxo e vocês conseguem ter essas informações. É uma API muito boa, vale muito a pena vocês terem no sistema de vocês, tanto por ponto eletrônico, para o reconhecimento facial do ponto eletrônico do dia a dia, ali, o pessoal que vai entrar na empresa, vai sair, vai voltar do almoço, vai sair de noite para ir embora. É bom ter essa função, porque você tem todo esse controle, não só no ponto eletrônico do dia a dia dos funcionários, né? Mas na questão também da segurança. Você pode atribuir essa função, por exemplo, ao login do seu sistema. Ah, bota um botãozinho lá no login, ao clicar ele abre um formuláriozinho com a moldura dentro, onde vai fazer o reconhecimento facial. Se aquela pessoa que está fazendo o reconhecimento facial, ela tem o usuário cadastrado ativo, ela faz o login e acessa o sistema só usando o seu reconhecimento facial. Então, é muito importante ter uma função como essa no seu sistema. Pessoal, se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com seus amigos.
que o nosso intuito é trazer conhecimento e que vocês consigam implementar essas rotinas nos sistemas de vocês. Muito obrigado.